Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma edição do Café e Prosa e hoje recebendo uma grande personalidade da cidade, da casa, muitos anos de atuação no direito, na política e outras histórias que podem ser contadas através dele, que é cidadão honorário de Floripa, pouca gente sabe, embora já esteja enraizado aqui na nossa capital há muito tempo, e a gente tem o prazer de anunciar a presença de Antônio Chiraim, 66 anos, 46 anos de profissão, 38 de Câmara Municipal, é procurador aqui da casa, advogado também, e muitas histórias a contar. Já foi procurador-geral por 6 vezes, inclusive nos relatou aqui que teve um programa aqui na TV Câmara. É um prazer te receber para esse nosso Café e Prosa, Antônio. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Eu, sempre que te encontro, eu digo, né? O jornalismo é uma coisa impressionante, porque ele bem feito, ele eleva muito a condição cultural, a condição pessoal e de conhecimento. Às vezes, fazer esse teu programa, que é prosa, né? Esse teu programa é prosa. É a gente relembrar alguns meandros da cidade, da política, da vida social que ficam esquecidos e poucos, muito poucos se lembram. Vamos começar pela origem libanesa. Floripa tem muitas famílias advindas do Líbano, né? São inúmeros sobrenomes que você Boabaide, Daus, você pode citar. Xerém. O Chiraim tem outros. É parecido com o Xerém. É a mesma família? É a mesma família. Todos vêm do Vale do Becar, no Líbano. Essa variação que existe de Xerém, Chiraim, Xerém com X, Xerém com CHRAIM é o original. Mas tem Xeraim também, que você vai encontrar, Xerém com X. Tem outros que fazem uma alocução tipo alemã, né? Eles dizem Schran, mas escrevem o Chiraim e com N e S. Sim. O S é alemão, né? Mas, enfim, mas é libanês, somos todos a mesma família, temos, inclusive, situações cômicas, né? O irmão do meu pai, por exemplo, tio José, é Xerém, escrito regularmente Xerém, CHERM, e o meu pai é Chiraim. Quer dizer, não há explicação para isso a não ser um devaneio cartorial. Dizem alguns que isso era em função de um decreto do Getúlio Vargas que obrigava os nomes estrangeiros a serem aportuguesados. Imagino que existisse alguma coisa dessa natureza, mas são todos da mesma cepa. Assim. Os libaneses de Floripa, que não são poucos, se encontram? Alguns se encontram. Nós tínhamos aí alguns pequenos grupos que, digamos assim, se você correr atrás de libaneses exclusivamente, vai encontrar poucos grupos. Eu diria que no máximo 3 ou 4. Né? Nós temos uma turma que se encontra de vez em quando na casa do José Xerém, que é o médico de todo mundo, é o endócrino de todo mundo, e todo mundo é insubordinado a ele, porque ninguém segue a dieta que ele dá. É uma brincadeira que a gente faz com ele. Mas nos encontramos lá em casa também, na Lagoa, várias vezes, tínhamos até com outros amigos que não são da família Xerém ou Chiraim. Nós tínhamos a confraria do vinho, né? Ou saca-rolha, que a gente chama. E tem alguns parentes que se reuniam em pessoal dos Boabaides, que se reuniam mais lá para Canasvieiras, os Daus, enfim, a gente sabe dessas situações isoladas, não como um grande evento de nome de família. Mas tem mais famílias aí, né? Tem os Amin, tem... sim. Me ajuda a lembrar as outras. Olha, deixa eu ver, Boabaide, Salum, Daus, Amin,
Nós temos, inclusive, no interior do estado, nós temos vários outros libaneses com outros sobrenomes, mas que a gente os encontra, assim, Saleh, meu Deus, um de Mafra, que eu encontrei recentemente, que agora não me foge o nome, mas a colônia libanesa, no Brasil, especificamente Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, ela é muito forte. Legal. E como é que foi essa história aí da sua vida? Pelo que a gente apurou, você nasceu em Passos, no interior de Minas Gerais. Chegou em Florianópolis com 6 meses de vida. E aí, o que lhe ofertou a condição de cidadão honorário. Mas o sotaque não engana, você é o nosso manezinho, mesmo tendo nascido em Minas Gerais. Na realidade, meus pais vieram do Líbano, né? Era um período bastante difícil, lá nos idos 56, 57, 58. E eles, então, casados novos, vieram em busca de uma condição melhor de vida. Não que no Líbano, naquela época, não fosse bom. Sim. Líbano é conhecido como, especialmente, Beirute, a Paris do Oriente Médio, né? Mas ele já tinha parentes aqui. O tio José, o irmão mais velho dele, já morava aqui, era comerciante aqui. Sim. Né? E tinha também alguns amigos da família Elias, aqui em Santa Amaro, outros aqui mais próximo ao centro. E todos eles sempre faziam uma relação de que Florianópolis era muito parecida com Beirute e Santa Catarina é extremamente parecida com o Líbano, inclusive na bandeira. Aqueles que nunca repararam, reparem. É verdade. Onde tem os nossos símbolos da águia, da chave, do café, na bandeira de Santa Catarina, olha do Líbano está o cedro, mas as cores se associam muito. Há uma semelhança, sim. Então eles vieram, pararam no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro foram onde tinha uma colônia grande da família Guerra, lá também em Passos, os Xeraim, né? Não é Xeraim, é Xeraim. E lá então meu pai ficou por um período, né? E depois veio ao encontro do seu irmão aqui em Florianópolis, o tio José, que é pai de 4 primos e irmãos que eu tenho, né, que são os parentes mais diretos do meu pai. Depois tinha os xerens que moravam aqui perto da casa do Dibe, aqui ao lado do teatro, a Adélia, a Amélia, enfim. Tinham vários parentes que a gente encontra por aí. Me lembrei também da família Nassif. Nassif, tem em Tubarão, parece que tem um Nassif. Rio de Janeiro também. Sim. É uma família libanesa tradicional. Tá, e aí você veio para cá. Fomos morar ali na região de Coqueiros, onde era a entrada do Ataliba. O antigo Ataliba, quem se lembra? Saco da Lama. Hoje é o parque, né? Hoje é o parque. Famoso Saco da Lá Lama. tinha um galpão gigante que foi a churrascaria Taliba, que era da Iman, né? Uma indústria madeireira, onde os navios aportavam ali, Sim. descarregavam as madeiras, vinham aqueles caminhões antigos do FNM, Que memória, hein? e arrastavam aquela madeira toda e só tinha uma trilha que nos guiava até a ponte Ercílio Luz. O resto era feito pelos caminhões, mas era uma trilha Sim. mesmo. Enfim, mas era uma parte... Eu, nesse período muito pequeno, eu tenho poucas lembranças, né, mas lembro de que nós morávamos numa região que hoje está totalmente habitada, né? Sim. Mas que era uma grande área verde, que é aquela região ali de Coqueiros. E aí a sua vida começou. Quais são as lembranças da infância? Na parte continental, sobretudo, estreito, né? Hoje você mora na Lagoa, já faz algum tempo, mas tudo começou no continente. 36 anos morando na Lagoa, 37. Eu, na realidade, eu morei do lado do Exército, onde tinha o prédio do Móveis Silva.
Para quem é da cidade sabe, um prédio de 2 andares. Aquele prédio era do meu pai, as casas que tinham logo atrás eram do meu pai também, sim, e do lado era o Clube 5 de Novembro. Sim. Então, o nosso crescimento se deu ali. Nós acompanhávamos toda a evolução, inclusive do hino nacional, todo dia pela manhã no Exército. Nós íamos para o Zé Botê, que era o nosso colégio. E dava praticamente 300 metros de casa, 400 metros. E quando chegávamos em frente ao Exército, coincidentemente era o horário onde eles estavam hasteando a bandeira, cantava-se o hino nacional. Nós não podíamos transitar na Gaspar Dutra, parava todo o trânsito, né? E cantava-se, os soldados cantavam o hino nacional, se hasteava a bandeira, fazia-se umas homenagens ali com a corneta, né? Que isso às 8 da manhã, mais ou menos? Não, antes. Mais cedo? Eu creio que eram 7h15 da manhã, se eu não estou enganado. E lá nessa oportunidade, foi quando eu, então, comecei a conhecer um pouco dos vizinhos, porque eram a grande maioria militares. E eles nos convidavam para jogar futebol, ir olhar como era o quartel. Não tinha muro, não tinha cerca no Exército. Era uma mureta de pedra e todo mundo respeitava, todo mundo transitava por ali. Eles respeitavam muito as crianças, lembro muito disso. Às vezes, quando a gente queria atravessar a rua, eles vinham e paravam o trânsito. Tinha um posto Texaco na esquina, que era do seu Matias, que até hoje tem um posto de gasolina lá. Tem. Né? E a gente vinha caminhando por ali, parava no Cine Império, que depois foi Jalisco. É verdade. Né? Transitava um pouquinho e vinha sempre um oficial de dia parar o trânsito ou perguntar se nós estávamos bem, se precisávamos de alguma coisa. Sim. Era sensacional, um atendimento realmente muito cordial. E os amigos da infância, hein? Vivos ainda? Vivos ainda? Alguns já foram? A grande maioria está vivo, está vivo. Tinha o João, que hoje tem uma mecânica lá em cima ainda do Alto da Gaspar Dutra. Se você passar o posto de gasolina que tem lá no Alto da Gaspar Dutra, na sua direita tem ainda uma oficina mecânica que é de todos os irmãos, né? O seu Daíl e tantos outros que trabalham ali até hoje. Mas o João era um amigo de infância. Tinham outros, tinha o pessoal dos Zaguines, que eram, os seus Zaguines eram orívides, e os filhos deles, Júnior, Enio, Edson, Paulo, todos eram amigos nossos, moravam quase que rente. Depois tinha o Juca, o Gilson, o Rabelo, né? O Gilson, o Rebelo, ele na realidade, tu deves conhecer o Juca, que ele trabalhou muito tempo com o Lunardelli ali. Era um rapaz que trabalhava no setor de vendas do Lunardelli. Um guri. Na livraria? Na livraria, sensacional. Sim. Sensacional. Tinha o Gilson também, que era um outro menino que trabalhava, começou muito cedo a trabalhar na farmácia catarinense, que a farmácia catarinense sempre foi uma potência, né? Sim, uma referência. Mas naquela época era a que mais nos atendia. Era a farmácia catarinense e o seu Heriberto ali na Fúvio Adulce. Né? Memória boa, hein? E tem mais gente ali, mas o seu Rios, Nelson Rios, que tinham vários filhos, né? Nelsinho, Soca, enfim. O que seu Moacir da Venda, eu lembro com muita clareza de todos. Lembro com muita clareza. E tem um fato pitoresco que alguns ali se reuniam, que nós tínhamos o Botafoguinho, que era o time que eu jogava. Aliás, eu sou preto e branco no país inteiro, à exceção de Minas Gerais. É mesmo? Né? Em Minas Gerais eu sou cruzeirense. Mas ali nós tínhamos um time... Mas o Botafogo também, então? Botafogo, sou sofredor. Figueirense, Botafogo. E ali nós tínhamos uma turma que via o Ted Boy Marino na luta livre. Sim.
E tinha alguns engraçadinhos que imitavam o Verdugo, não sei se tu lembra o Verdugo, ou não é da tua época, mas era um cidadão de 2 metros de altura, todo duro, não é? Ele fazia um papel assim muito estranho, e da qual todo mundo batia nele, mas ele sempre vencia, né? Mas era um cara encapuçado. E tinha o Ted Boy Marino, que era o, digamos assim, o ídolo, a estrela de todos a gurizada. E nós amarrávamos corda nos coqueiros e tábuas e fazíamos também a luta livre. Geralmente com alguém saindo machucado cada vez que fazia isso, né? Machucava ali e apanhava em casa. Então não tinha muita saída. Mas foi uma infância raiz. Foi. E feliz, obviamente. Muito feliz. Nós tínhamos lá o seu Bugrinho, que era um índio. Um índio, ele, engraçadamente, ele era sisudo, mas as suas características não indicavam ser acanhado. Ele era um sargento do Exército, eu não sei qual a atividade dele específica, e ele morava uns 100 metros da minha casa, né? Aliás, tudo ali era Exército, né? Quase tudo. Sim, sim. E a gente acabava, então, se conhecendo com os filhos dele. E, com o tempo, tu vai vendo que aquela fisionomia sisuda dele não era bicho de 7 cabeças, né? Mas ele não ria. Não... Era apenas uma aparência. Interessante. E com tudo isso, a gente tinha ali uma parteira, Dona Ana, a mãe do Ito. Ela morava na Travessa, que a gente chamava de Travessa. Tinha a casa do seu Fridolino, que eu não sei qual era o sobrenome dele, mas tinha um Ferrari que morava do lado dele, e eles eram loucos por motos. Sim. Numa época que não tinha moto. Sim. E era uma craterona, e os caras mergulhavam ali de moto. Era uma atração, uma novidade. Legal. Eu sou da época ainda do Sandu. Sandu era o nosso pronto-socorro de hoje aí. O SAMU. O SAMU. Bom, Chiraí, e aí você foi para o colégio, o grandioso Instituto Estadual da Educação. Maravilhoso. Uma fase boa? Que era o sonho de todo mundo, né? Era um grande colégio. Era o sonho de Ainda todo mundo. É um grande colégio. Nós tínhamos o Coração de Jesus, que era só para as moças, o Catarinense, a Escola Técnica e o Instituto de Educação. Não que as outras escolas, Irineu Bornhausen e Roosevelt, essas coisas não fossem interessantes, mas estas eram que davam visibilidade para a coisa, né? E o Instituto, quando eu cheguei lá, eu cheguei meio assustado, apesar de meio travesso. Porque muita gente, naquela época já era muita gente ao mesmo tempo. Né? Muita gente. Tinha lá umas figuras que a mãe do Chico Bode, a dona... Agora não vou me lembrar o nome dela. Mas tinha, eu acho que era Dona Cândida, eu acho que era esse o nome dela. Não sei, Dona Cândida, Dona Carmen, tinha o professor Sullivan, tinha a Dete Piazza, que já era professora, sim. A Tânia, que recém-chegada da Europa, que era uma professora, se não me engano, de francês. Enfim, o Murilo Viana, que naquela época era um grande mergulhador e pescador náutico, né? Tem uma série, o professor Toninho, da biologia, que até hoje eu acho que ele é ligado a essa área. Sim, sim. Quem mais? Olha, eu diria para você, nós tínhamos um time de professores inesquecíveis. E aí, né, estudar, novos amigos, pensar no futuro. E depois dali a advocacia surgiu. Ali eu fiz o meu ginásio e o meu científico. E
o direito ele apareceu por aparecer, na realidade, né? Eu, na realidade, queria fazer medicina. Fiz, inclusive, disciplina isolada só para entender como é que era. E fiz uma vez para medicina, não passei, e fiz uma vez para direito e passei. E entendi que ali é que era o caminho. O caminho. Não era o que me agradava, na realidade. Não era o que me agradava. A minha visão tinha uma função emocional muito grande, que eu perdi minha mãe muito cedo. E nessa visão emocional, quando ela faleceu, eu acho que eu estava 13, 14 anos. Sim. E nessa visão emocional, a gente sempre quer ser o herói. Né? Não, eu quero descobrir o que é que matou ela para curar as pessoas. Legal. Né? E, na realidade, a gente conversava muito disso no colégio. Né? Tinha os filhos do pastor Schindler, que estudavam lá com a gente, o Kennedy e o Miller, e tinha uma turma gigantesca que até hoje eu tenho relações com a maioria deles, que são nossos conhecidos. Alguns estão no mundo médico, mundo jurídico, outros viraram comerciantes, né? E da qual são pessoas da qual eu sou muito grato pela amizade delas. Foram pessoas que me ajudaram a ser, digamos, um pouco melhor do que eu era e a me dar também uma visão muito boa da vida. Né? Eram meus amigos que moravam aqui na Mauro Ramos. Né? Tinha vários deles, o Reinaldo, o Márcio que foi vereador aqui. Aliás, vários deles foram vereadores. Né? Márcio Souza? Márcio Souza. E, além deles, nós tivemos também outras pessoas que acabaram colaborando com esse sentimento vocacional, mas o meu está muito focado para a medicina. Né? Ali no Instituto de Educação eu conheci melhor o padre Pedro Martendal, que era o dirigente espiritual do movimento Pólen, que é um movimento de juventude que até hoje existe, e da qual eu ainda participo. Não com assiduidade, mas eventualmente eu participo, mas participei ativamente durante 35 anos. Né? Padre Pedro, conheci o Padre Pedro Keller, conheci depois já no movimento Pólen Dom Wilson Lau Schmidt, que era um bispo auxiliar, e fui então desenvolvendo essa paixão pela questão humana. Né? E no direito tem uma coisa interessante. Se você não for ousado no direito, não é o seu caminho. Mas tem uma característica importantíssima. É a profissão mais universal que existe. Você tendo a formação em direito, você pode buscar o que bem entender nas relações humanas. De chefe de cozinha até dono de empresas. Assim como você pode ser um pequeno empresário com seu cachorro quente. É verdade. Então é uma visão de relação que você só adquire estudando. E eu dizia e digo muito aos meus alunos de que nós somos Constituição 24 horas por dia. E naquela época eu não tinha essa visão, eu fui adquirindo aos poucos. É a nossa guia, né? É a nossa guia. Aliás, lecionar é legal? É bom. É bom, é muito interessante. Arejar a cabeça, ter visões diferentes, se permitir o contraditório é muito interessante. Né? Tem pessoas que querem que a sua posição seja evidenciada. A minha postura sempre foi de ouvir muito. Eu gosto de ouvir. Eu falo muito também, quando devo falar. Mas gosto muito de ouvir, não porque isso seja uma prerrogativa da pessoa. Eu vi porque eu... Não, todos têm o direito de falar. Alguém tem que ouvir. E eu me ponho sempre nesta posição.
Então, eu ouço o aluno, ouço o professor, ouço o doutor, ouço o gari, não importa. Todos eles vão te acrescentar alguma coisa. O fato é que eu é que tenho que estar aberto para aprender. Não é? E os alunos são muito interessantes, porque cada um vem... você imagina que a sala de aula é um local onde as pessoas vêm se alimentar e cada uma vem com a sua história de diversas situações e posições. O que é que você faz quando todos estão reunidos? Tem que oportunizar. Sim, sim. Né? Eu tinha alunos que, por exemplo, pagavam caro a faculdade, que eu lecionei na Univale, e neste caso, eles às vezes se privavam da própria alimentação para poder estar ali, seja de manhã, seja à noite, que eram os horários que eu lecionava. Mas eram pessoas que estavam obstinadas. A única coisa que eu achava interessante é uma aluna que me chamou muita atenção, que ela fez o curso para o pai pendurar na parede da casa. Ela disse isso o tempo todo. Quando eu me formar, eu vou pegar esse diploma, vou dar para o meu pai para ele pendurar na parede da casa. E daí eu vou fazer o que eu quero. Porque, na verdade, ele queria fizesse, mas, de fato, ela não queria. Não queria, mas nenhum dos filhos quis ter curso superior. Todos foram para pequenos comércios, ser empregado, essas coisas, e ela... então quis realizar esse desejo, essa vontade do pai. Mas, para nós que lecionamos uma matéria tão importante, que quem não conhece direito constitucional não conhece nada. No direito é assim. Sim. E esta maneira de você ouvir as pessoas faz com que a gente aprenda ao mecanismo de despertá-las. Não é? Várias pessoas dessas que diziam, professor, o senhor é chato. Eu digo, sou mesmo. Eu chegava apenas com a Constituição embaixo do braço. Porque você abre a Constituição, você tem tudo que você quer. Todas as normas derivam dali. Todos os comportamentos derivam dali. E eu perguntava a formação de cada um, a profissão, e pela profissão eu abria a Constituição e mostrava que estava ali a autorização, a autorização para aquele exercício profissional. Todos nós aqui, todos nós, a radiodifusão, a televisão, tudo isso está na Constituição. Então, quem se dedicasse a estudar ou apenas ler e compreender, e assim, então, eu quero dizer que eu agarrei gosto novamente de dar aula para o curso superior, mas, infelizmente, meu tempo era muito corrido. A troca de experiência é uma coisa muito importante na vida, seja de profissões, de idade, de outras situações. Eu acho que o professor e o aluno têm essa oportunidade real. Tem. Eu tive, no meu curso de Direito, que foi na FEPEV, que hoje é Univale, mas lá nos idos de 80, nós tínhamos professores espetaculares. Espetaculares. Professores que realmente eram vocacionados, porque pelo salário que lhes era pagos na época, não era tão compensador, mas eles faziam questão. Né? Eu lembro que tinha lá um professor chamado Aquiles Garcia. Professor Aquiles, ele não trazia um papel, um documento e um código para vir dar aula do civil ou do processo civil. Nunca vi. Né? E ele recitava todo o Código de Processo Civil ou Processo Civil. Se você lesse
o código e lesse errado, ele lhe corrigia. Estava tudo aqui, ó. Então, a faculdade daquela época era uma faculdade diferente, né? Como para esse pessoal um pouco mais rodado, né? A gente sempre olha para eles e fica extasiado. Eu lembro que uma vez o doutor Antônio Carlos foi lá para nos dar uma aula e ele era titular de Direito Constitucional. Se não me engano, ele, Salomão Ribas e outros que haviam ali. Sim. E é interessante porque o raciocínio que ele fazia, ele era parlamentar na época, não sei se senador, deputado, alguma coisa. O raciocínio que ele fazia tinha uma lógica excepcional. E você ficava ouvindo 20, 30, 40 minutos, dizendo, da onde que esse cara tira tanto conhecimento? Pois é. E tem professores hoje assim, ainda, né? Não só professores, porque temos outros tipos de professores que são aqueles vividos, né? Sim. Os experientes, que às vezes conversam e você fica ouvindo 15, 20, 30 minutos e não cansa. Não cansa. É isso aí. A academia é muito importante. Agora, e a vida pública? Como é que tudo começou? Porque você tem muitas histórias na vida pública e nós somos ávidos por elas. Né? Como é que tudo começou? Interessante. Na realidade, eu não canso de dizer, meu primeiro voto, primeira vez que eu fui votar, meu pai me chamou e disse, olha, nós temos 2 primos que são candidatos. Eu olhei para ele, não sabia nem que era voto, cara, era a primeira vez. Sim. Ele disse, um é o Michel Cury e o outro é o Dib Xerém. Tem que votar nos 2. Nós temos que eleger os outros. Isso lá. E meu pai, como bom árabe, o sangue fala mais alto. Eu não tive dúvida, fui votar e cravei lá no papel, né, o Michel e o Dib. Mas eu nunca imaginei que fosse me embranhar pela vida política e pública. A minha visão era outra. E eu tive um grande amigo de juventude, que é o Toninho Bucão Viana, da qual ali eu pude conhecer bastante de política, porque eu e ele passamos a fazer campanha para o pai dele. O velho Bucão Viana. Velho Bucão, o Tonico. O Antônio Bucão Viana e o Toninho Antônio Costa Bucão Viana. O Costa é da Dona Jane. Que era o Antônio Vicente, né? Que veio da Bahia. Eles tinham uma tradição sensacional. E onde é o Angelone hoje morava a bisa dele, depois tinha a avó e tinha a casa deles. A famosa casa da Avenida Rio Branco. Isso. E ali eu comecei a ouvir, eu sempre gostei muito de história. História me agrada muito. Né? E ouvindo as histórias, as reuniões, a primeira reunião que eu fui foi com uma pessoa de Santo Amaro chamado João Brering. Né? Era um empresário, um senhor alto, grandão, mas de uma fala muito simpática, né? E os novos ali era eu, Toninho, um, outro, e eles já mais adultos. Estava lá o Nabor Schlichting, né? Eu conheci lá o Paulo Leonardo Medeiros Vieira, que infelizmente recentemente nos deixou, e conheci um grupo de políticos que faziam a política dentro de uma realidade. E ouvindo as expressões, as palavras, eu comecei a ouvir as pessoas. Isso lá nos idos, acho que 70 e... Eu acho que 78 por ali, 77. Não lembro bem a data, eu lembro que logo em seguida Dr. Jorge assumiu o governo e
o deputado Bucão foi eleito e assumiu como secretário da administração, se não estou enganado. E nesse momento eu tive a oportunidade, então, houve uma seleção para a Prodasc, mais adiante eu fui trabalhar na Prodasc, era uma coisa assim inusitada. Trabalhar com computador era todo mundo dizia, olha, isso aqui é o futuro, mas trabalhava ali igual a um autômato, né? E eu não sou assim, eu não consigo ficar ligado à máquina. Mas fiquei ali até que numa oportunidade que houve, a Secretaria da Administração criou um grupo de trabalho, né? E eu acabei indo a auxiliar esse grupo de trabalho. E lá, na Prodasc, eu conheci uma figura muito interessante, que foi o diretor, na época era diretor Kleinubing, engenheiro Kleinubing, que eles falavam da Celesc. Sim. Né? E que depois veio a ser governador. Sim. E conheci outros técnicos da Celesc. Mas fui para a Secretaria da Administração e lá eu compreendi realmente como é que a máquina pública funcionava. Não me empolguei muito, porque eu acho que a máquina pública ela é muito letárgica, ela não responde rápido, né? Depois de um tempo, houve a campanha do Esperidião para governador, e aí eu já estava na JDC, eu não lembro qual era efetivamente meu cargo, que eu ocupei tantos cargos na tal da JDC, mas nós nos encontrávamos lá no gabinete do Esperidião, que era secretário de obras, transportes e obras do Estado, e estava lá o Rovares, o Brusa, que eram pessoas que eu aprendi a conhecer naquela época e a respeitar, né? Pessoas realmente do bem, técnicos. O Carlos Augusto, o Chico Bode, que a gente chamava, era o chefe de gabinete, e nós começamos então a nos envolver nessa, propriamente dito, em política partidária. Então, nesse ano 80, por ali, que a gente começou, então, digamos, a descobrir a vocação política. Mas antes, as coisas aconteceram ali nos idos de 76, Arena Jovem, essas coisas. Conheci o Chiquinho, Cláudio Ávila e tantos outros. Enio Branco vinha conhecer depois, Raimundo também vinha conhecer depois. Mas eram pessoas assim muito idealistas, muito ligadas a um processo político histórico de UDN, PSD e tal. Nesse período que eu estava ali atuando na secretaria, tive a oportunidade de conhecer pessoas, uma leva de deputados estaduais da melhor qualidade, pessoas muito, muito representativas, né? Pessoal da família Bittencourt, depois conheci o professor Naspolini, sempre assim muito superficial, né? Mas olhando para eles a gente percebia que eram pessoas que realmente faziam acontecer. Acompanhando o dia a dia na Assembleia, enfim, aqueles discursos bonitos, né? Pessoas que tinham, digamos, conteúdo e qualidade. Né? Se você quer ter um político que lhe represente, ele tem que ter conteúdo, não é? Tem que ter qualidade. Isso é uma coisa que eu insisto, não é? E de lá para cá acompanhei o governador Amin, não é? Naquele período, acabei indo trabalhar com o Antônio Félix de Amorim, que era um dos coordenadores da campanha do Esperidião naquela época. Fomos para a Secretaria de Desenvolvimento Social, onde lá estava o secretário Raimundo Colombo, que tinha vindo de um trabalho muito exitoso com líderes comunitários, né? Era ali na FUCADESC, sim. Né?
Enfim, mas todo um envolvimento que me permitiu assim conhecer um pouco mais de política. Foi quando eu me envolvi daí com o diretório do PDS municipal, conheci seu Baldissero Filomeno, tive a oportunidade de trabalhar quase um ano com o doutor Aderbal lá na Nereu Ramos com ele, com Fernando Bastos, Vils Filomeno, né? Depois tivemos a oportunidade ainda de auxiliar mais adiante, já com relações partidárias, o Amilcar Gazzaniga na empreitada dele, o Arteni Verne. Pegamos depois com muita alegria a experiência de ter auxiliado o deputado Lício Mauro da Silveira, que era professor. Lembro do Lício. Auxiliado o Vasco Furlan. Enfim, são pessoas da qual eu sou muito grato, porque quando eu me envolvi com elas politicamente, eu cresci como ser humano. Né? É isso que vale na vida. Leodegar Tiscos, é a mesma coisa. São todas pessoas da qual eu tenho assim muita gratidão, porque elas me auxiliaram a ser melhor. Não me jogaram para baixo nem escantearam. Pelo contrário. Exatamente. Ô Chiraí, e a tua chegada aqui na casa, na Câmara, olha, já são 38 anos, quase 4 décadas. Muito você viu, muitas polêmicas, discussões, boca a boca, cassações, né? Renúncias, enfim. Como é que foi essa sua chegada aqui na Câmara há 38 anos? Vou te dizer uma coisa. Me impressionavam muito duas figuras da velha guarda. Uma, o Caruzinho, que também era amigo e eleitor do Bucão, e a outra, o vereador Najib Jabor. 2 vereadores da velha guarda. Pessoas que eu aprendi a respeitar, porque palavra dada, palavra cumprida. Não interessa. Pode não ser do agrado dele, mas ele deu a palavra e ele cumpria. Quando eu cheguei aqui na casa, eu cheguei... na realidade, eu cheguei sorrateiramente, porque eu fui auxiliando o vereador Almir Saturnino de Brito. E o vereador Almir, ele era uma figura muito interessante. Não tinha tempo ruim com ele. E se ele tivesse que lhe dar uma resposta, ele dava na hora. Não tinha... Era o não... Era tipo Vieirão. É não, sim. Sim. Né? E então, conversando com algumas pessoas, eu vim para assessorá-lo na condição de advogado e começamos a nos envolver até que houve uma confiança recíproca e nós, então, ali em 87, por aí, nós começamos, então, a fazer projeções políticas. E projeção política é um projeto, não é uma coisa que começa e termina nele mesmo. Quando tu começa a envolver pessoas e a dizer a eles de que a política é algo que pode ser muito melhor do que já é, as pessoas de bem, que estão pensando bem, elas se empolgam e te ajudam. E nesse momento, então, é que nós começamos a desenhar as campanhas do Almir. O Almir era um homem excepcional dentro do BESC, um diretor muito respeitado. Era superintendente, alguma coisa assim, depois foi a diretor. E orbitava ao redor do Almir pessoas de alta qualidade. Né? E eu sempre fui dado a estudos mais de planejamento e estratégia. Sempre gostei do bastidor, desde a minha época mais nova. E comecei, então, a desenhar o que nós queríamos naquele momento. Tu vê como são as coisas.
Qual foi a campanha, o lema da campanha do Almir? Sempre no mesmo partido. Fidelidade. Exatamente. Que hoje já não existe mais. Hoje é uma questão de olhar, né? Hoje é de jogo. Hoje Tem que analisar o jogo e escolher o melhor caminho. Durante 2 campanhas seguidas, esse foi o lema. Até a hora que ele disse que não queria mais, e daí eu acho que ele já estava realmente cansado. Foi presidente da casa 2 ou 3 vezes, ocupou a prefeitura. E então, neste momento, eu já estava nos quadros da casa. Não é? Ele, infelizmente, saiu da vereança, mas nós permanecemos sempre com a lealdade à instituição. A nossa lealdade funcional é com a instituição. Não importa quem é que está sentado na cadeira. Minha obrigação é dizer: siga por este caminho, que é o correto, ou não faça isso que está equivocado. Não é? E eu sempre fui, por formação religiosa ou por formação de caráter, muito coerente com a minha posição. Eu não balanço. Se eu disser para você hoje, não faça, que vai dar errado, e tu fizeres, é risco e conta seu. Não venha terceirizar a culpa. E fiz isso durante todos esses anos que eu estou aqui. Não é? Pode até não gostar de mim, mas nunca coloquei ninguém, nenhum vereador, nenhum dirigente, nenhum presidente em situação de desconforto ou de ilegalidade. É discutível? Eu faço questão de discutir, eu posso mudar de posição. Sim. Se a tua postura for convincente a ponto de que eu mudo, eu não tenho medo. O homem que não muda, que tem medo de mudar, ele já faliu, né? Eu tenho que mudar, mas tem que ser convencido. Então, fiz isso naquele momento com o Almir, fiz com todas as presidências que se sucederam, com todos os projetos de leis que sucederam, com todas as CPIs que eu atuei. Se eu não estou enganado, foram 14 ou 12 CPIs que eu atuei. Em todas as cassações, em todas as representações, ou seja, eu estava presente, se não em todos, mas na grande maioria dos eventos que ocorreram nesses últimos 37 anos. E o que mais marcou até então aqui na casa no que diz respeito ao exercício da vereança nesse teu período? Olha, tem alguns momentos importantes, mas tem coisas que são amargas demais. E eu acho que a situação mais amarga que um vereador pode sofrer é um processo pelos seus pares. Quando chega a esta situação, é porque realmente se ultrapassou todos os limites. Não é? Tivemos várias denúncias contra A, B, C ou D, vazias. Denúncias só para prejudicar. Mas tivemos denúncias sérias, seríssimas. Não é? E essas denúncias, elas de alguma maneira, elas criam um problema na harmonia e no convívio da casa. Ela separa colegas de trabalho e divide vereadores. E quando os vereadores, na sua instituição, não estou dizendo os seus pensamentos, na sua instituição, estão divididos, a casa sofre. Não anda. E daí nós saímos da página política e vamos para a página policial. Você testemunhou isso. Várias vezes você veio me entrevistar. Sim. Quando estava na RBS, não é isso? Era RBS.
você veio me entrevistar sobre várias situações que ocorreram aqui. E eu lhe dizia, olha, vou ser leal à minha função e lhe contar a verdade. E falava. E nunca menti. Verdade. Nem para você, nem para o João Cavalazzi, que era outro assíduo. Né? E este é um comportamento que o homem público tem que ter. Ele tem que falar efetivamente o que está acontecendo e não me esquivei de nenhuma crítica, de nenhuma afronta, muito menos de injustas agressões que eu sofri, tanto na moeda, quanto em processos de cassação, quanto representações contra prefeitos. Não me interessa, eu sou pago pelo povo para exercer a minha função de procurador. Perfeito. Chiraí, aposentadoria passa pela sua cabeça? Passa. Eu, na realidade, já era para ter me aposentado há 2 anos. Há 2 anos atrás. E adquiri o direito lá em 2014, né? Mas fiquei porque eu entendo que a casa ela precisa fazer concurso. A casa precisa se oxigenar. Ela precisa reagir ao mundo moderno com modernidade. Sim. Não é? É um processo natural. Que é o que deve acontecer. Mas nós sempre tivemos problemas de orçamento, de caixa. Ah, mas o orçamento é gigante, mas ter uma estrutura para bem servir o povo precisa de gastos. Não é? Veja esse veículo de comunicação que você tem. Nós temos uma TV Câmara que é 24 horas por dia no ar. Antes ela ficava 2 horas pela concessão da TVA. Não é? Hoje nós temos rádio, podcast, TV, Instagram, Facebook, tudo que você... Uma plataforma. Exatamente. Esse processo de modernização, ele acontece com pessoas oxigenadas. O novo, quando chega, ele sofre a barragem do velho. Mas se ele vem trazendo o novo com verdade, o velho não consegue resistir. Não estou dizendo que eu estou velho. Eu estou dizendo de que nós, servidores da Câmara, já prestamos o nosso serviço nos últimos 30 anos, 35, 40 anos. Sim. Está na hora, e passou muito tempo, nós deveríamos ter feito concurso de reposição a cada 5 anos. Mesmo que seja concurso para 4 pessoas, faça. Agora, nós esperamos 30 anos para fazer, 35 anos para fazer concurso. É muito tempo, né? É muito tempo. Nós temos hoje 1/3 dos servidores que nós tínhamos há 30 anos atrás. Onde é que estão os outros? Não foram repostos. E como é que nós vamos repor? Pelo instrumento legal constitucional, concurso público. É verdade, faz sentido. Então a aposentadoria ela virá, mas eu tenho um compromisso de me afastar assim que nós acabarmos todo o processo de concurso, que tem a seleção de empresas que vão fazer o concurso, que foi uma decisão do presidente atual e do vice-presidente, né, de que se fizesse os estudos estão feitos. Nós sabemos o quantitativo hoje que precisamos, mas ainda vamos ter umas 10 aposentadorias nos próximos meses. Então, isso tudo precisa ser esperado. Período eleitoral. Todas essas questões precisam ser respeitadas, mas eu tenho certeza que o atual presidente, o João Cobalcini, e o presidente da comissão, que é o vereador Claudinei, eles estão imbuídos de que na primeira chance real que tiver será feito o concurso público. Para a gente fechar, que estamos na reta final, poderíamos falar aqui muito tempo sobre a cidade, a política, a Câmara. A comida árabe é boa. Boa. Né? Boa. Boa. Muito boa. Nos conte sobre as receitas,
o Shiraim em casa, na beira da lagoa, no horário de descanso. Rapaz, eu sou casado com uma chefe de cozinha. A dona Adriana Warkenmeier, 2 vezes alemã. 2 vezes. Warkenmeier Shiraim. A dona Adriana, ela é uma exímil cozinheira. Uma exímil chefe. Ela fez, inclusive, o IFSC, onde já era boa por condição da mãe e da avó alemãs, que cozinhavam maravilhosamente bem, tanto paterna quanto materna. Ela fez um curso, algum tempo atrás, no IFSC, da qual, digamos assim, ó, eu me surpreendo cada dia. Eu não sabia que cozinhar era uma ciência. E ela me ensina isso todos os dias. De fato é. Todos os dias. Na comida mais simples, até a comida mais elaborada, é uma ciência. A comida árabe, ela é uma comida que prima muito pelo sustento. E o sustento disso é o quê? É você ter um alimento que lhe permita fazer a resistência física e, ao mesmo tempo, celebrar a vida. Se você vê uma mesa de árabe... É farta. É farta. E ela é farta por quê? Porque quer celebrar a vida. É verdade. E sempre será farta porque se espera alguém que não está convidado a aparecer. Ou seja, está preparado. Está preparado. Então, o quibe, jadra, arroz, grão de bico, todas essas coisas que o brasileiro conhece... Kafta. Essas comidas são muito localizadas, mas nós temos comidas maravilhosas que não chegam aqui ao conhecimento dos brasileiros, a não ser que vá no Almanara, em São Paulo, por exemplo, ou então vá numa casa de comida específica árabe, que daí vai ver outros tipos de alimentos, né? O cordeiro com tomate e o fato, né? Que eles chamam o fato, bucho, com arroz e carne de ovelha. Então são coisas maravilhosas. Está dando água na boca porque não almoçasse. Mas assim, eu tenho muita alegria da minha origem, muita alegria. É um povo sofrido, mas destemido, em que pese toda essa guerra que já existia antes da Bíblia, não é? Os fenícios, os orientais do Oriente Médio, eles têm... É o berço da civilização. Verdade. Não é? Eles nasceram já no deserto, não tinham comida, tiveram que descobrir. É isso. Não é? Então, ser árabe, ser libanês, para mim é muito orgulhoso. E digo para ti, se eu pudesse, eu não fui ainda na terra do meu pai, também houve alguns contratempos, né? Mas felizmente meu pai voltou lá, depois de 40 anos, quando ele estava vivo, ele teve a oportunidade de voltar. Ele tinha 13 irmãos, reencontrar a maioria dos irmãos e sobrinhos. E lá, as filmagens da época, você vê as mesas, eles colocavam o que eles absolutamente não tinham para o dia a dia, eles colocavam para as visitas. Então a comida árabe é isso, ela celebra a vida e é para te sustentar. Se aqueles que estiverem nos ouvindo gostarem, aqui na cidade nós temos vários restaurantes árabes grandes, de porte, mas nós temos também uns menores, no Ribeirão, no Campeche, na Lagoa, no Jurerê, pequenos, que são de sírios ou de libaneses que abriram pequenos negócios nas suas casas. E a comida é excepcional. Sempre o árabe com aquele coração grande e a fartura na mesa é isso aí mesmo. Absurda. Amigo Shiraim, um prazer imenso de ter aqui com a gente no Café e Prosa, histórias que serão eternizadas e você nos deu uma aula de vida. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, já tinha dito para ti da minha admiração, não é? As pessoas
das quais eu conheço, todas me ensinam, você me ensina sempre, nesses últimos 20 anos que a gente se conhece aí, você sempre lutando para fazer o bem e estar bem. Não adianta só querer o bem dos outros, tem que querer o bem seu, da sua família também, né? Mas eu te agradeço essa oportunidade. Falamos pouco sobre muitas coisas que eu gostaria de falar com mais intensidade, mas eu sei que no fundo, muitas coisas da qual a gente vive devem ficar só no nosso coração. Mas não faltarão oportunidades. Que bom. Antônio Chiraim, aqui no Café e Prosa, com a supervisão técnica de Lucas Gonçalves e Ismael Souza, e a direção geral da TV Câmara, da jornalista Carla Silveira. Um abraço e até a próxima.